Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este canal gera conteúdos para estudantes de engenharia, engenheiros, professores e profissionais em geral. O eletromagnetismo sempre foi o terror do estudante de engenharia elétrica. Por quê? Por causa do seu formalismo matemático bastante complexo, por causa da necessidade de abstração do aluno para enxergar os problemas espacialmente, enfim, poucos foram os estudantes que passaram por esta cadeira de forma tranquila ou confortável. Neste canal eu tenho procurado desenvolver conteúdos que levem você a ter contato com os fenômenos do eletromagnetismo, contudo sem a necessidade de resolver equações complexas. Então, o vídeo de hoje é justamente sobre isto: a comprovação da lei de Ampère utilizando um software de elementos finitos. Aqui está então a lei de Ampère. O seu enunciado diz o seguinte: a circuitação do vetor intensidade de campo magnético em um caminho fechado é igual à corrente total envolvida por ele. Veja bem, a circuitação do vetor intensidade de campo magnético em um caminho fechado é o lado esquerdo da equação. H é o vetor intensidade de campo magnético, H escalar dl, a integral é uma integral fechada de linha, integral de linha fechada, isto é igual a este lado da equação que representa a corrente envolvida por esse caminho, integral de superfície de J escalar ds. Nós vamos checar esta equação sem, contudo, resolver estas integrais. Vamos utilizar, então, como exemplo, este pequeno circuito magnético. Essa estrutura aqui é de ferro fundido, tem 10 centímetros por 10 centímetros. Aqui um entreferro de 2 milímetros, 2 centímetros por 2 centímetros, é a seção reta. E aqui um enrolamento com 200 espiras de fio 20 AWG. Este é o nosso circuito magnético. Nós vamos resolver isso da seguinte forma. Primeiro, vamos explicitar aqui aquela equação de linha fechada. Agora está aqui como duas equações de linha, mas não mais fechadas. Aqui eu tenho a intensidade de campo magnético H no núcleo, então é HN, então a integral de HNdl mais a integral de HEdl. HE é a intensidade de campo magnético no entreferro, então a integral de HEdl é igual a Ni, número de espiras vezes corrente. Vamos checar então esta equação e vamos utilizar um software de elementos finitos chamado FEM. O FEM, então, é um software share, você pode baixá-lo na internet, aqui está a sua homepage, vai lá, baixa ele, não precisa pagar nada e utilizá-lo à vontade. Vamos então resolver esse probleminha utilizando o FEM. Então, nos acompanhe, por favor. Esta solução vai ser um pouco rápida, para não gastar muito tempo, mas ao final deste vídeo eu tenho um aviso muito importante para você. Então, assista o vídeo inteirinho até o final e preste atenção no aviso que eu vou dar logo ao final do vídeo, ok? Então, vamos lá. Muito bem, vamos começar então definindo um novo problema, File, New. Problema de campo magnético, já está definido assim, ok? Vamos agora configurar então simetria planar, unidades de comprimento centímetros, profundidade 2 centímetros, é a espessura do nosso núcleo, ok. Com este ícone eu consigo inserir pontos no meu desenho. Com este aqui eu consigo ligá-los. Então, vou utilizar estes dois ícones para fazer agora o desenho da nossa geometria. Eu vou acelerar o vídeo para não gastar muito tempo nesta apresentação. Então, começando aqui, vamos definir o ponto 0, 0. Primeiro, vamos começar então com o ponto 0, 0. Este então é o ponto 0, 0. A partir de agora o vídeo será acelerado. Muito bem, já concluímos então a edição do desenho aqui do nosso circuito magnético. Agora vou fazer o seguinte, eu vou introduzir o ponto 5, 5. Vou copiá-lo com a translação de 15 centímetros para a direita. Outra cópia com uma translação de 15 centímetros para a esquerda. Vou habilitar este ícone. Vou clicar aqui e aqui.
escolher um arco de 180 graus, desenhei um semicírculo. Agora daqui para cá, outro semicírculo. E aqui está então uma circunferência externa onde eu vou impor as condições de contorno. Muitas definições eu não estou fazendo aqui por uma questão de tempo, mas com o aviso que eu vou dar no final, você vai ficar mais claro em como entender melhor o uso deste software. Muito bem, agora eu vou selecionar este ícone para caracterizar as regiões. Então aqui está a região, esta vai ser ar, aqui vai ser o material magnético. Estes dois retângulos vão ser a bobina. Agora eu vou criar a biblioteca de materiais, então eu vou escolher o ar, Pure Iron, que é o ferro fundido, e o condutor, como eu falei, 20 AWG. Agora eu vou criar aqui um circuito chamado bobina. Bobina. Vou colocar uma corrente de 1 ampere. Também vou criar as condições de contorno. Properties Boundary, vou criar uma condição de contorno que eu vou chamar de contorno do tipo Mixed. Essas informações você pode tê-las em outro ambiente posteriormente. Ok. Agora com o lado direito do mouse, vou clicar aqui. Isto aqui é o ar. Aqui vai ser Pure Iron. Esta e esta, 20 AWG, no circuito bobina. Agora, este lado aqui, eu vou colocar aqui o número menos... eu não falei quantas espiras, então menos 200. Esses ao menos é por causa do sentido da corrente. Então aqui ficou menos 200, aqui vai ser 200 espiras. Por que menos 200 e 200? A corrente entra em um sentido e sai no outro, ou vice-versa. Ela tem sentidos opostos nesses dois retângulos aqui. Agora eu vou impor as condições de contorno. Aí está. Eu não fiz isso ainda, mas vou salvar o meu arquivo. Já podia ter salvo com o nome de exemplo. Em português, né? Exemplo. Muito bem, agora eu posso criar a minha malha de elementos finitos, clicando neste ícone. Então foi criada uma malha com 5.858 nós. 5.858 pontos aqui dentro. Cada 3 nós delimita um elemento finito, que é um triângulo. E agora eu posso, então, resolver o problema executando o solver. Já foi. Vamos olhar os resultados. Aqui está então o mapa com as linhas de campo. Podemos aumentar o número de linhas mostradas. Vamos passar para 30 linhas para enxergar melhor o campo de dispersão. Aqui, linhas de campo de dispersão. E vamos dar aqui um close só para observar um fenômeno. Lembra quando o seu professor de eletromagnetismo dizia que na interface entre um material de alta permeabilidade magnética e outro de baixa permeabilidade magnética, as linhas de campo saem na perpendicular do material de alta permeabilidade para o de baixa permeabilidade. Isso está comprovado então nesse mapa aqui que nós acabamos de conseguir. Então essas linhas estão praticamente aqui na perpendicular em relação a esta linha aqui. Agora nós podemos também olhar um mapa de cores, densidade de campo magnético. Vamos desabilitar aqui as linhas de campo para não carregar a figura. E aqui está então um mapa com as densidades de fluxo, valor máximo em torno de 0,18 Tesla. Muito bem, como eu disse para vocês, então nós queremos checar a lei de Ampère. Então eu vou criar aqui alguns pontos auxiliares para fazer isso. Eu vou copiar esses 4 pontos com deslocamentos aqui para o meio do núcleo e também esses 2 pontos aqui para conseguir desenhar o caminho fechado que eu preciso. Então agora eu vou acelerar novamente o vídeo. Vamos lá. Muito bem, vamos resolver novamente, executar o solver.
Vamos agora aos resultados. Vou escolher então estes 4 pontos aqui e vou fazer um caminho fechado, passando aqui por dentro da bobina. E vamos agora calcular a integral do vetor h ao longo desse caminho. Olha o resultado, 200 amperes-espiras. O sinal menos aqui, eu poderia ter feito a integração ao contrário, sem problema, ou invertido aqui as correntes. Mas em módulo, 200 é igual a 200 vezes 1, 200 espiras vezes 1 ampere. Portanto, comprovada aqui a lei de Ampere neste caminho fechado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos liberar o caminho fechado e vamos escolher agora esses 2 pontos. Então tem aqui um caminho pequeno apenas dentro do entreferro. Vamos novamente calcular a integral do h. Neste caminho fechado pequeno, o valor deu 197 amperes-espiras, ou seja, praticamente toda a força magnetomotriz foi utilizada para vencer este entreferro. Aquilo que o seu professor de eletromag sempre fala. Se você já fez a disciplina, não é? Em um circuito magnético, então toda a força magnetomotriz gerada, ou praticamente toda ela, desculpe, é utilizada para vencer o entreferro. É por isso que, para simplificar os problemas, o seu professor falava, pode desprezar a relutância do material magnético, considere apenas a relutância do entreferro. Seria considerar esse Ni e apenas este entreferro aqui para simplificar o problema, ok? Então está finalizada esta apresentação, agora continue assistindo para um aviso importante que eu vou dar para finalizar o vídeo. Muito bem, então chegamos ao final deste vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para você. Agora o que eu gostaria de falar é o seguinte, eu tenho um curso de capacitação profissional chamado Análise de Dispositivos Eletromagnéticos por Elementos Finitos. Este curso está disponível na internet. É um curso de capacitação profissional, como eu já falei, e dá certificado de 60 horas. Se você é um estudante de engenharia elétrica, poderá fazê-lo para ajudar a integralizar, por exemplo, a sua carga horária em atividades complementares. Então, no final desse vídeo tem um link do vídeo de descrição do curso. Não deixe de assisti-lo. Neste curso você vai aprender a usar o FEM em todos os seus recursos, basicamente, e vai fazer análise de casos reais de engenharia, não situações simples como eu apresentei aqui, mas nós vamos fazer alguns estudos de caso bastante realistas utilizando o FEM. Então assista este vídeo de apresentação e, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e interesse e até uma próxima.